Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a Flip 2026. A gente vai fazer um resumão desse que é um dos maiores eventos literários do mundo, o maior da América Latina. Esse evento que, para quem não sabe, Flip é Festa Literária Internacional de Paraty. Essa edição aconteceu do dia 22 a 26 de julho deste ano, obviamente, e acabou de acontecer, então tá tudo muito fresco. As pessoas ainda estão comentando sobre todas as novidades literárias aí, vários convidados internacionais, várias pessoas da cena nacional também. E eu selecionei alguns destaques, eu não selecionei só baseado no meu gosto pessoal, eu também vi que muita coisa repercutiu na mídia, muita coisa foi comentada, o povo deu uma engajada boa e eu queria comentar justamente coisas que também são possíveis de acessar agora. Eu acho que muita coisa que aconteceu não foi gravada, não foi possível eles conseguirem captar essas imagens, esses áudios afins, e nisso eu só coloquei mesas no meu roteiro das coisas que dá pra você assistir agora, coisas que estão aí no canal da Flip ou da outra casa que eu vou comentar quando chegar a hora. Vocês vão ver que vai estar tudo aqui na descrição também, todos os links das mesas que eu for citar, tudo dá pra você assistir, se você se interessar, se você achar que tem alguma coisa interessante que vale a pena conferir, vai estar tudo acessível, enfim. Vamos começar então a falar da Flip 2026. Essa Flip bateu muitos recordes, apesar de várias pessoas acharem que ia flopar. Por quê? Porque o negócio aconteceu com um orçamento muito menor do que o normal, e eles viram que não ia ser do tamanho que eles imaginavam, que não ia dar para captar os recursos e tal, mas deu no que deu. Foi a maior Flip de todos os tempos. Vou ler para vocês uma aspas aqui do jornal O Globo para vocês terem essa dimensão da magnitude desse evento. Abre aspas. Apesar do orçamento 48% menor do que em 2025, a 24ª Flip foi a maior de todos os tempos. Segundo a prefeitura, 40 mil pessoas foram a Paraty, 18% a mais que em 2025. O público da programação educativa, Flipinha, Flipzona e Flip Educa teve um aumento de 26%. Somados o programa principal e os eventos das 46 casas parceiras, um recorde também, foram feitas cerca de 1.000 atividades nos 5 dias do evento. Fecha aspas. Ou seja, 5 dias, 1.000 atividades, 200 coisas para você fazer por dia, mais ou menos, e olha que o primeiro dia é bem parado, então devia ter muita coisa para fazer. Fiquei de cara, porque sempre se fala, o livro tá muito caro, as coisas da evento literário tudo caro, as pessoas não leem mais. De repente aconteceu isso, não sei analisar esse fenômeno, eu também não tenho os dados para isso, mas de alguma forma eu fico feliz, apesar de entender que a Flip é elitista. Ah, mas foi a maior Flip? Como que um evento desse tamanho é elitista? Gente, o evento ter mais gente não quer dizer que ele ficou mais acessível, não é uma correlação, obviamente, e é muito caro chegar lá, o transporte até Paraty é um local de difícil acesso em vários sentidos. A gente tem também uma alimentação que eles aumentam muito os preços, os restaurantes ficam lotados. Eu imagino o caos que deve ter sido para comer nesse lugar. A gente também tá falando das estadias, os lugares, as pousadas, tudo muito, muito caro. Então, assim, o mercado editorial já é para pessoas brancas, assim, em sua maioria, já tem essa questão das pessoas de classe média alta serem as que mais participam das feiras, dos eventos literários, clubes do livro, elas serem as maiores frequentadoras de livrarias e quem movimenta esse mercado. Como que a gente vai fugir disso num evento que também exige esse investimento? Você não consegue dar Flip de um dia para o outro, você tem que se planejar. Então, realmente não é uma surpresa para mim. Fico feliz de alguma forma que foi a maior Flip, mas eu sei que isso não resolve os problemas que o mercado editorial tem. Enfim, de qualquer forma, fiquei muito surpreso que teve muito turista, aparentemente. Me dá até medo a ideia de ir para uma feira literária de uma língua que eu não falo, e eu imagino que a maioria deles não deve falar português, então o que eles vieram assistir? Acho surpreendente, mas enfim, devem ter visto várias mesas, para eles pagar em real não deve ter sido quase nada, e de qualquer forma, já falei então sobre todos esses aspectos um pouco mais sociais, de organização, e vou falar sobre o canal da Flip também. A Flip já tem um canal, se você quiser ver a Flip aí, ó, para anos atrás você consegue, então é um negócio bem divertido, não exatamente, né, mas é um negócio bem interessante que eles fazem, de conseguir colocar todas as mesas da programação principal lá no canal, então
Então todas elas estão ali disponíveis, não só as que eu for mencionar, mas estejam atentos ao fato de que temos críticas aos áudios e às traduções dos vídeos, a gente tem críticas ao volume das vozes das pessoas, dos convidados, e também à qualidade das traduções. É normal acontecer isso? Super normal. Você que fala em outra língua e consegue ver a pessoa falando no original e depois o que o tradutor fala, nem sempre vai ser uma boa tradução, depende de pessoa para pessoa, mas eventos desse tamanho, gente, eu passo muito pano, porque organizar qualquer coisa na sua vida tem tanto detalhe para dar errado, é tanta gente para coordenar, você tem ali problemas técnicos que você não vai conseguir controlar de jeito nenhum, as pessoas não têm esse poder. Então eu passo esse pano para um negócio dessa dimensão e que assim, não teve o orçamento que deveria ter. Eu não vou fazer críticas ao governo de nenhum estado, não sei o que aconteceu para ter esse rombo aí, mas aconteceu do jeito que aconteceu. Vamos falar das mesas então. Programação principal, temos a mesa inaugural com Augusto Massi e a Marília Garcia. Eles dois abriram a Flip, então, o palco principal, né, com a homenageada Eurídice Fontella. Eles falaram sobre a obra de Eurídice, ela que eu já mencionei aqui no canal em algum momento, acho que foi num Lidos do Mês, porque eu li justamente a obra completa dela, uma edição da Kozak Naif, uma edição que não existe mais, Deus tem a Kozak Naif e agora a Kozak, mas Eurídice é uma dessas autoras que não foi exatamente muito celebrada em vida. Ela ganhou um jabuti, ela foi premiada de alguma forma, foi reconhecida, mas ela não foi tão bem tratada, ela teve suas dificuldades ali para se sustentar a partir da literatura. Isso é super comum, da pessoa ter mais fama depois de morta. É muito triste, é um problema, a gente sempre tem que lembrar, vamos valorizar os nossos ídolos, os nossos grandes, as nossas referências enquanto elas estão vivas. Então fico triste que a Eurídice não pôde ver o que está acontecendo com ela atualmente, mas fico feliz ao mesmo tempo que ela foi a escolhida, estava mais do que na hora dela ser valorizada, várias edições novas saindo. Eles fizeram também, né, os dois da mesa inaugural, esse resgate da trajetória pessoal, trajetória literária também da Eurídice. O Augusto, ele já conheceu a Eurídice em vida, ele teve essa experiência de realmente trocar com ela ali. Eu acho que ele até editou alguma coisa dela e a mesa vai falar um pouco disso também, enquanto a Marília, ela vai fazer um ensaio performance, uma coisa de jogar umas folhas assim no chão enquanto ela vai falando. Não assisti, nenhuma das mesas eu assisti, gente, eu sou CLT, não tive tempo pra realmente parar e assistir o negócio todo. Vi uns trechos, mas parece que foi divertido e eu gosto da ideia de algo lúdico pra começar a Flip, pra dar essa quebra de gelo para as pessoas que estão acabando de chegar na cidade. Elas estão com essa ideia primeiro, vamos ver qual que vai ser a atmosfera aqui, uma coisa mais, um pouco mais leve. Eu acho que é exatamente o que precisa para uma mesa inaugural. Próxima mesa foi a do Edmilson de Almeida Pereira e do José Tolentino Mendonça, com mediação da Sofia Mariucci. Dois poetas aqui, e eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque me surpreende a poesia ter ganhado um destaque. A gente está falando de uma poeta ter sido a homenageada do ano, a grande patrona de 2026, e aí a segunda mesa, que teve muito destaque também, reverberou bastante, é justamente com dois poetas. Então eu achava que a poesia estava morta, ninguém mais lê poesia, é um gênero literário aí que já não é tão consumido, mas é bom saber que ainda está vivo, que ainda tem alguma coisa que se comunica com as pessoas. Eu não sei se vocês já viram algumas reportagens sobre poesia e inteligência artificial, que essas máquinas, os algoritmos delas não conseguem muito bem entender poesia. Eu acho isso muito interessante pra gente ver que a poesia tem algo de imaginação e algo de criação que tá além do que uma máquina consegue conceber. Eu acho isso bonito, acho isso muito especial, na verdade. E os dois vão falar justamente sobre a relação espiritual e até profana que as pessoas vão ter, especialmente os poetas, com a poesia, essa criação de um mundo ali que é muito abstrato, mas também vai dizer muito sobre o nosso cotidiano, esse exercício de você criar as metáforas, alegorias ali. Achei muito interessante. E eu não sabia, desculpa, gente, sou ignorante mesmo, faz muito pouco tempo que eu tô entrando aí, conhecendo um pouco mais do mercado editorial, do mundo literário. Eu não sabia quem era o José Tolentino Mendonça, gente. Ele é um poeta e um cardeal. Ele foi assim, ele
foi cogitado como um possível sucessor do Papa Francisco. Esse é o nível de fama dele. E ele é fã de Rosalía e do Pasolini. Achei essa mistura, essa pessoa muito interessante. Os dois foram muito carismáticos. Eu acho que, infelizmente, o José roubou um pouco a cena, mas o Edmilson também tem o seu brilho ali, ele também tem o seu charme. Ele que é mineiro, né? Ele que é de Juiz de Fora, se eu não me engano. Fico feliz de ter ele representando o meu país, Minas Gerais, nessa mesa. E é isso. Parece que foi uma mesa bem divertida também. Teve uma coisa dos sinos tocarem enquanto eles estavam ali. Foi uma coisa badalada. Teve chamada da 451 com esse sentido também. Próxima mesa que eu quero mencionar, uma mesa que eu já sabia que ia dar o que falar. Pauline Torte e Andrea Del Fuego, com mediação da Micheline Alves. Dois dos livros mais vendidos da Flip feitos por essas autoras. A gente tá falando, obviamente, dos Imortais, que eu tô doido pra ler. Um negócio que dizem que é muito diferente de muita coisa. É, assim, uma das coisas mais surpreendentes da literatura brasileira contemporânea dos últimos anos mesmo. De ter sido um negócio que esgotou muito a editora, a Fósforo, que é a minha editora parceira, um beijo Fósforo. Eles não esperavam que vendesse tanto, já esgotou, já tá reimprimindo. É um livro que todo dia chega gente na livraria pedindo. Para quem não sabe, eu trabalho na Genipapo aqui em BH, quem quiser me visitar, fica esse convite. E assim, não sei o que essa mulher fez nesse livro. Eu sei que a proposta dele é muito interessante, de falar sobre uma tribo de neandertais que vai brigar com uma tribo dos sapiens. Eles não vão ter a linguagem muito bem fundamentada. Então a gente está falando de problemas de comunicação antes da língua ter sido estruturada. Isso é uma proposta muito doida, porque isso vai, de alguma forma, se comunicar com os dias atuais de um jeito que não é fácil fazer essa conexão, essa pesquisa da Pauline. Eu fico muito curioso para saber o que ela fez nesse livro. Ainda vai ter resenha dele, com certeza eu não vou conseguir deixar passar. E a Andrea Del Fuego já tem alguma fama, a pediatra já tá aí há 5 anos no mercado, já vendeu bastante e voltou a ser mais vendido da Flip. Acho uma loucura um livro de 5 anos atrás conseguir voltar ao top 10. De qualquer forma, o que bateu pra mim, além da aclamação das duas, além do carisma das duas, que parece que elas renderam umas boas risadas. Uma fala da Pauline, eu acho que até falando dessa imaginação que eu já tinha mencionado na mesa anterior, ela vai falar o seguinte, abre aspas: a gente tem a imaginação como algo sem valor, que deixamos para trás na infância, mas esse exercício de inventar mundos é a vida em si, fecha aspas. Isso tem ressoado em mim nas últimas semanas, assim, depois que eu voltei a fazer a análise. Nossa, isso tem me movimentado, é isso que eu queria falar e bateu diferente. Próxima mesa que eu quero citar, Drauzio Varela e Carmen Stefan, com mediação da Laura Capel-Rocknick. Não sei como é que fala seu nome, meu bem, desculpa, mas livros sobre experiências de quase morte ali em viagens para a Amazônia. O livro da Carmen vai ser o Malária, um romance que é do ponto de vista da mosquita, que vai dar ali uma malária para ela, que vai, como é que fala, né? Bicar, não, mosquito não bica, mosquito pica, ela que foi picada. O livro tem esse ponto de vista bem interessante. O Drauzio Varela até falou, nossa, eu fiquei com inveja do seu ponto de vista, eu queria ter pensado nisso antes. E ele vai ter justamente o livro O Médico Doente, que vai ser quando ele pegou febre amarela também, ali numa viagem na Amazônia. Achei muito interessante essa coincidência de 2 livros que vão falar sobre experiências de certa forma parecidas, e gostei que os dois têm algum humor neles. Fiquei curioso para ler os dois, não li nenhum, mas fica essa dica para vocês também, essas indicações. Outra mesa muito comentada, essa é a mais vista do canal da Flip até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, a mesa da Carmen Lúcia, com mediação da Paula Miralha. Ovacionada, Carmen Lúcia foi ovacionada, ela tá com um livro novo sobre a democracia no Brasil, sobre o voto. O livro vai ser, qual o nome? Ai, Jesus, eu perdi o nome. Meu Deus, achei que eu tinha colocado aqui. Pela Mão do Povo, Voto e Democracia no Brasil, um livro que ela fez, não só ela, mas também a Heloísa Starling e a Nayara Correia. Um livro da Bazar do Tempo. Mas voltando a falar, descreveram essa mesa de um jeito que eu achei perfeito, porque lá nos comentários do YouTube tinha alguém falando, são as crônicas da Carmen Lúcia. Gente, parece que ela tirou a hora e meia que ela tinha ali, o tempo que ela tinha, pra falar uns casos, e parece que foi muito divertido, parece que ela conseguiu trazer um tom muito, muito leve pra falar sobre ser uma mulher na política e sobre como você vai transgredir a partir disso. Achei
sensacional, um negócio que eu ainda tô pensando em ver essa mesa, apesar de faltar o tempo, assim, eu tô querendo achar o tempo pra ver ela. E tem um trechinho aqui da 451 que eu vou ler pra vocês de um dos casos, uma das crônicas da Carmen Lúcia. Ela vai falar assim... quer dizer, não é ela falando, mas uma senhora, abre aspas, uma senhora abordou na saída de um supermercado em Belo Horizonte e pediu uma foto por achá-la muito parecida com aquela Carmen Lúcia de Brasília. Ao questionar a mulher sobre o que acharia se aquela Carmen Lúcia fosse ela, ouviu que isso seria improvável, porque a ministra do STF parece rabugenta e não estaria saindo com uma sacola de tomates do supermercado. Fecha aspas. Adorei esse caso. Imagina, eu queria muito ver a cara da Carmen Lúcia quando essa mulher falou isso. Ela, tipo... eu pareço rabugento, seu filho da pu... Enfim, última mesa que eu vou comentar da programação principal, Eduardo Alfon e Paloma Vidal, com a mediação da Gabriela Mayer, ou Meyer. Enfim, da Gabriela. Um dos meus favoritinhos do momento é o Eduardo Alfon. Eu acabei de fazer uma resenha do boxeador polonês, que também tá na lista dos mais vendidos da Flip. Amei o livro, achei sensacional. Quem quiser conferir essa resenha, fica o convite. Por favor, vai assistir. Amo, adoro a escrita dele. Acho incrível. Eu já fiz uma resenha também do Tarântula dele, que entrou para os meus melhores do ano de 2025. E... ele vai usar uma frase que eu acho que representa muito bem por que eu me afeto tanto, porque me atrai tanto essa escrita dele. Ele vai falar: escrever ficção é buscar a verdade emocional. Eu não quero a verdade do mundo, eu não quero a verdade dos outros, ou uma verdade rígida, eu quero a verdade emocional, eu quero entender as coisas que aconteceram comigo, assim, de pontos de vista muito diferentes. Ele vai falar sobre esses diferentes ângulos, essas perspectivas, focos diferentes. Ele fala sobre os distanciamentos ali que ele vai ter em relação a vários episódios da vida dele. Ele vai reconstruindo um negócio ao longo dos livros em que ele fala de episódios da vida dele, histórias muito absurdas às vezes, ou às vezes muito banais, mas coisas que aconteceram. Ele vai falar de jeitos diferentes e colocando como personagem de formas muito interessantes. É um projeto literário como um todo, não só obras específicas, mas um projeto literário para a vida dele, que eu acho que ele vai continuar fazendo isso, que eu acho fantástico, sensacional. E a Paloma, eu nunca li nada dela e, sinceramente, ela vai ser a pessoa que eu vou menos falar nesse vídeo, porque eu me interesso mais nas coisas que ela traduziu do que nas coisas que ela escreveu, no que ela publicou propriamente. Então... é isso, pra dar um exemplo, tipo, tem um livro que ela traduziu, que eu tenho muita vontade de ler, que chama Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut. Quem tiver interesse em coisas que misturam matemática com ficção, quem é meio fã de Borges, assim, vai atrás desse livro, eu acho que vai ser uma boa pedida pra você. Foi o jeito que me divulgaram pra mim e a premissa dele parece muito interessante, mas vou falar agora de duas mesas. Tô até cuspindo, gente, tô animada. Casa Folha. Essa Casa Folha, que é a Casa da Folha de São Paulo, eles tinham uma programação que pra mim era nível programação principal. Eles colocaram ali umas mesas muito boas e, obviamente, colocaram duas autoras aí famosíssimas. Não são as minhas favoritas, já xinguei muito aqui no canal, por bem ou por mal. Uma delas, Carla Madeira, com mediação do Irá Machado. Eu sei que o meu problema com a Carla Madeira, eu acho que eu ainda tenho que ler mais coisa dela para confirmar se é escrita ou não, mas já ouvi falar que ela tem essa coisa de falar bem, dar boas entrevistas. Eu ainda tenho alguma curiosidade no fundo do meu coração de ver a fala dela no Roda Viva, de ver o programa em que ela participou. Mas nisso, essa mesa da Casa Folha, ela vai falar sobre a vulnerabilidade do processo criativo, especialmente um constrangimento que você vai se colocar ali. Ela vai falar também de uma questão de maternidade, a compaixão que ela espera dos outros para conseguir entender essa exaustão que é você ser mãe. Achei legal também o jeito que isso foi tratado. E ela tá lançando um novo livro mês que vem, né? Finalmente tá chegando nesse novo livro, que é o Quando, não sei a história. Fiquei triste que a capa dele é meio feia, meio genérica, mas de qualquer forma, vamos ver se ela vai continuar impactando aí com suas obras. E a última mesa que eu vou citar hoje, gente, olha, faltou muita coisa. Honestamente, eu poderia ter falado da Zadie Smith, poderia ter falado da Eva Baltazar, poderia ter falado de tanta gente, tô até esquecendo os nomes, mas era muita coisa. Eu selecionei realmente as que eram o destaque do destaque. Então, última mesa, Socorro Racioli, que talvez foi a que mais deu uma viralizada, com mediação do Walter Porto. Carisma puro. Eu não gosto da obra do que já foi publicado da Socorro. Eu acho que alguma coisa não encaixa. Acho que as ideias não se sustentam ali.
sei lá, arquitetura do livro dela, do Oração para Desaparecer, da Cabeça do Santo. Eu acho que o negócio se perde de um jeito que me irrita, mas ela falando, eu já tinha visto numa Flitabira, mas ver de novo, ela realmente tem alguma coisa especial ali de discursar, de contar umas histórias. Ela é um carisma puro, preguiça de falar sobre si, foi um dos temas que ela trouxe, o que eu achei engraçado, porque ela foi contando umas histórias que foram chegando nela. Ela fala muito sobre isso, que ela tem muito mais curiosidade em relação às coisas que vão chegando sobre ela, em cima dela não, pelo amor de Deus, mas vão chegando para ela, e que ela vai tendo acesso por causa de tudo, todas as viagens que ela faz, divulgando os livros, todas as pessoas que ela vai conhecendo nesse meio do caminho. E um dos episódios mais interessantes foi o episódio da penitenciária, que ela vai contar. Quem quiser assistir esse vídeo, procure, por favor. É sobre, basicamente, uma pessoa pedindo a continuação do Cabeça do Santo, ela contando, é muito divertido. E tem livro novo dela chegando por aí também. Se eu não me engano, no dia que eu tô postando esse vídeo, vai estar começando a chegar nas livrarias. Então, quem tiver curiosidade, é um livro de crônicas que vai se chamar aí Amar é Inadiável. Eu acho que ele teve um lançamento, ele foi o mais vendido da Flip, inclusive, e ele teve um lançamento exclusivo lá na Flip, mas agora ele vai começar a chegar para o resto do Brasil. E é isso, vamos ver se essas crônicas da Socorro vão ser melhores que os romances, na minha opinião, pelo menos. Mas, conclusão, é isso, gente. A Flip aconteceu, parece que foi muito mais divertido do que eu imaginava, deu essa vontade de ter ido, mas de qualquer forma, também tô satisfeito de ter visto de longe, então talvez ano que vem, não sei, tem que me planejar, vai que um dia eles me convidam, eu acho que ainda vai acontecer. Eu acho que ainda vou mediar umas coisas, acho que ainda vou escrever coisa boa o suficiente para eles me chamarem. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Enfim, me siga nas redes sociais, @giratrinco no Instagram e no TikTok. Comenta aqui no vídeo, se inscreva no canal, calma, antes de tudo, se inscreva no canal, por favor, me ajude. Curta o vídeo, comente também, pode xingar, pode elogiar, pode falar outras coisas que eu não mencionei, que foram destaques para você. E se torne membro do canal, se possível, se você quiser me ajudar financeiramente a manter o Gira Trinco, agradeço demais. E o último convite é para você participar do meu clube do livro, do Trin Clube. A gente vai ter um encontro agora em setembro, que vai ser do livro As Primas, da Aurora Venturini. O encontro vai ser no dia 3 de setembro, se eu não me engano, às 8 horas da noite, é um encontro online. Qualquer pessoa que quiser participar aí, pode me mandar mensagem, que eu te explico melhor os detalhes. É de graça, é tranquilaço. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.